Olá, boa noite a todos e dentro de instantes os senhores irão acompanhar a sessão solene em comemoração à 48ª Semana Afonso Schmidt. A oradora oficial desta solenidade será a presidente do Instituto Afonso Schmidt, a senhora Edinalva da Silva Leal Torres. E dentro de instantes, pelas nossas redes sociais TV Câmara Cubatão, no YouTube ou no Facebook, ou então sintonizando o canal 48.2 Digital, os senhores terão a oportunidade de acompanhar esta solenidade ao vivo que começa em instantes. Aguardem! Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Cubatão para a sessão solene em comemoração à 48ª Semana Afonso Schmidt, realizada em cumprimento ao Decreto Legislativo 8093 e suas alterações. Neste momento, faremos a composição da mesa de honra desta solenidade. Convido para assumir a presidência desta solenidade o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Cubatão, senhor Joemerson Alves de Souza, o Kleber do Cavaco. Convido, representando o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Cubatão, senhor Fabrício Lopes, secretário municipal de turismo. Convido a excelentíssima senhora Edinalva da Silva Leal Torres, oradora oficial desta solenidade. Finalizando as considerações preliminares, convidamos o excelentíssimo presidente deste Poder Legislativo, vereador Kleber do Cavaco, para realizar a abertura regimental e assumir os trabalhos de condução desta solenidade. Em nome de Deus e da lei, declaro aberta a presente sessão solene em comemoração à 48ª Semana Afonso Schmidt, em cumprimento ao Decreto Legislativo número 80/93 e suas alterações. Neste instante, faremos um minuto de silêncio em respeito ao ex-secretário de Cultura de Santos, o teatrólogo Tanã Correia, e também em respeito à eletricista Ana Lúcia Reis dos Santos, que faleceram no último dia 27.
Acompanharemos agora a execução do hino nacional e do hino de Cubatão.
Acompanharemos agora um vídeo reproduzido pela TV Câmara de Cubatão, contando um pouco da história do ilustre Afonso Schmidt. Um patrimônio de São Paulo, um patrimônio do Brasil. Assim o definiu o escritor Mário Graciotti. Afonso Schmidt era, antes de tudo, um patrimônio de Cubatão. Apaixonado pela terra onde nasceu e cresceu, a exaltou em prosa e verso. Porque a poesia dele mais famosa sobre Cubatão é Minha terra não passa de uma estrada e um bambual que moreja ao vento. É sol de fogo em areia prateada, deslumbramento e mais deslumbramento. Essa estrada começava na estação e ia até a Avenida Nossa Senhora da Lapa, lá na Vila São José. Era uma estrada de areião branco e um bambual que ia para lá, onde hoje é a Vila Nova. A forma com que sonhava Cubatão também está presente em Zanzalá, ficção científica publicada em capítulos pelo jornal Estadão. Era um sonho de Cubatão ser uma cidade grande, uma cidade de progresso, que ele acabou não participando muito, mas viu. Porque da refinaria em diante ele ainda era vivo. Quem via o homem sereno e tímido não imaginava que dentro dele borbulhavam a revolta e a inquietação de quem sonha em mudar o mundo. Schmidt foi um humanista, defensor dos desvalidos, lutador contra as injustiças e a desigualdade social. Schmidt nasceu em Cubatão em junho de 1890. A cidade, na época, era um vilarejo ao pé da serra, de ar bucólico e tranquilo. Sua infância é retratada em um de seus livros mais famosos, Menino Felipe. Quando criança, mudou-se para São Paulo com a família. Estudou no grupo escolar Eduardo Prado, onde conheceu também Oduvaldo Viana, que se tornaria um famoso dramaturgo. O pendor para as letras apareceu cedo. O primeiro livro, Lírios Roxos, foi lançado quando ele tinha 16 anos. Sua dedicação às letras durou a vida inteira e lhe privou de conforto material. Com 16 anos ele se mandou para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro ele arrumou um jeito e se mandou para a Europa. Foi parar na Inglaterra e depois foi parar em Portugal. Portugal não tinha dinheiro para voltar, a família mandou dinheiro para ele, através de um banco. Só que ele pegou dinheiro e se mandou, foi para Paris. Foi viajar, foi passear mais ainda, para conhecer o mundo. E dessa viagem nasceu o primeiro livro dele, surgiu o primeiro livro dele, que é A Primeira Viagem. Ele já tinha feito aos 16 anos um livro de poesia, Lírios Roxos. Mas o primeiro livro mesmo, para valer, que o pessoal ficou conhecendo, foi A Primeira Viagem. No Brasil, Afonso Schmidt sempre se dedicou às letras, como repórter de jornal, colunista, poeta e romancista. Mas isso não dava dinheiro. Chegou a trabalhar em uma farmácia e como puxador de trena da Estrada de Ferro Sorocabana. Depois da segunda viagem à Europa, trabalhou em diversos jornais. Por fim, dedicou anos de trabalho ao jornal O Estado de São Paulo. Suas obras chegaram às grandes telas. A Marcha ganhou versão para o cinema, protagonizada por Nessete Bruno, Paulo Goulart e o Rei Pelé. Grande marco de sua carreira como escritor, Afonso Schmidt foi homenageado em 63 com o prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano. Foram merecedores do troféu artistas como Cassiano Ricardo, Jorge Amado, Érico Veríssimo e a poeta Cora Coralina. Então nós não podemos nunca esquecer desse homem aqui, Afonso Schmidt, porque é o escritor maior da cidade. Afonso Schmidt faleceu em 1964. Sua obra, no entanto, é eterna. Tira contra a pedra, volta esfarrapada, desfeita, vencida. No entanto, os penhascos vitoriosos vão de ano para ano desaparecendo da fímbria do mar.
Essa é a luta do pensamento contra o interesse, do novo contra o estabelecido. Há milênios que nós assistimos a um calculado esmagamento das ideias pelo cárcere, pelas armas, pela cruz, pela calúnia, pela corda, pela cadeira elétrica. No entanto, apesar disso, o pensamento humano continua a desabrochar serenamente como uma grande flor. A nossa vitória é constituída de derrotas. Solicito ao cerimonial para, em nome deste poder, proceder à saudação à senhora Edinalva da Silva Leal Torres, oradora oficial desta solenidade. Edinalva da Silva Leal Torres, conhecida como Nalva Leal, é contadora de histórias, formada em letras pela Unisantos, casada com Francisco Torres e mãe de 2 filhas, Paula e Laís. Filha de Dona Dora e seu Narciso, migrantes nordestinos que chegaram em Cubatão na década de 60 e conheceram bem de perto o sofrimento de uma multidão que vivia na Vila Parise em situação de total precariedade e insegurança. Ali nasceu nossa oradora. Seu pai trabalhou na construção dos altos fornos da Cosipa. Acompanhou o desenvolvimento da cidade, a política do medo e da opressão no período da ditadura, as recessões, o desemprego que assolava o país, dias difíceis e de muita luta. Sua mãe, Dona Dora, era dona de casa, semi-alfabetizada, exemplo de mulher forte e resistente. Além de zelar pela saúde e bem-estar da família, não mediu esforços em conduzir os 4 filhos para os bons princípios. Nalva sempre estudou em escola pública. O Lincoln Feliciano constitui um período muito importante em sua vida. Através do empenho de bons professores, adquiriu o apreço pelos estudos, pelas descobertas que o conhecimento lhe trazia. Na sala de aula, eram desenvolvidos trabalhos com argila, couro, madeira, gesso, canto, recorte e colagem. A literatura e a história medieval abriam para ela mundos até então desconhecidos. Através dessas experiências artísticas, nossa oradora despertou o amor pelas artes. Aos domingos, na igreja presbiteriana, ouvia os ensinamentos sobre Jesus e participava de apresentações teatrais, jograis, coral, contação de histórias. Em casa, seu pai apreciava os concertos de música clássica pela TV e sua mãe, a música regional, no rádio. A arte sempre esteve presente em sua vida. Na juventude, frequentou muito o Parque Anilinas, sempre lotado aos fins de semana, com um show de calouros, zoológico e pista de skate. Encontrava com os amigos, presença da banda sinfônica, a linha de frente da banda, os bailes no esporte clube e a Light. Nesse período, já estudava no Colégio Afonso Schmidt, lugar em que o apreço pela literatura ficou mais acentuado. O tempo não para, disse o poeta Cazuza. Nossa oradora prestou concurso, tornou-se servidora pública, cursou letras e teve o privilégio de trabalhar no Anilinas, no Cantinho da Leitura, faz de conta, durante 20 anos. Naquele espaço, atendeu inúmeras crianças e adolescentes, apresentando títulos, incentivando o gosto pela leitura, estimulando a leitura no mundo através dos escritores. Outro espaço muito importante para a sua formação foi o Arquivo Histórico, cujo acervo lhe proporcionava estudos e pesquisas valiosas, importantes para a cidade. O curso de contação de histórias promovido pelo Leia Brasil, projeto patrocinado pela Petrobras,
a capacitou como contadora de histórias e ampliou sua relação com as palavras. Fez muitos cursos promovidos pelas editoras em São Paulo e participou de seminários internacionais, sempre buscando aperfeiçoar o talento que sentia surgir em si mesma. Ministrou oficinas e palestras na editora Árvore da Vida, editora Melhoramentos, Universidades Livre em Santos, Colégio Objetivo, Projeto Mova Brasil, APAI de Cubatão, Sesc Santos e muitas outras instituições. Foi coordenador em 2011, 2012 e 2014 do Encontro Regional de Contadores de Histórias, evento que marcou a sua trajetória na biblioteca, como resultado de todo o esforço focado na formação de leitores. Nesse contexto cultural, surgiu o Sarau do Sambaqui, projeto da antiga SAB, hoje Instituto Afonso Schmidt, cuja proposta é apresentar poesia, música e contos populares para o público escolar, biblioteca e espaços culturais. Esse trabalho ocorre mensalmente e já conta com uma publicação, o livro Sarau do Sambaqui, Poesias. Hoje, Nalva está à frente do Instituto Afonso Schmidt, entidade que possui como principal objetivo a reedição das obras do genial escritor cubatense. Ela acredita que incentivar o acesso ao livro permite que seja aberto o caminho de possibilidades para o desenvolvimento pessoal e social. A literatura que Afonso Schmidt produziu nos propõe refletir também sobre as questões sociais e a cidade que desejamos. Exemplo disso é a sua visão de cidade evoluída em Zanzalá. Esse título desperta em quem o lê o desejo de ver as crianças crescendo em meio aos livros e tudo o que estes podem proporcionar. O sonho de Schmidt incentiva a nossa oradora a buscar constantemente uma cultura que seja criativa, instigante e libertadora. Por ser uma entusiasta da cultura em nossa cidade, por propagar e incentivar a literatura ao longo de sua história de vida e pelo seu trabalho que faz manter vivo o brilhantismo do mais ilustre cubatense de nossa história, Edinalva da Silva Leal Torres é a oradora oficial desta solenidade e homenageada desta noite. Esta presidência tem a honra de conceder a palavra à ilustríssima senhora Nalva Leal, oradora oficial desta solenidade. Boa noite a todos, boa noite a todas. Inicio minha fala cumprimentando o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cubatão, o excelentíssimo senhor Joemerson Alves de Souza, na pessoa do qual estendo meus cumprimentos a todos os vereadores dessa Casa das Leis. Cumprimento os servidores da Câmara Municipal e o público presente. Quando fui para a biblioteca, em 1991, a coordenadora Maria de Fátima Schiaroli e Lima recebeu-me com um largo sorriso. Desde o início, ela acreditou e investiu todo o seu esforço em um projeto de leitura no Parque Anilinas, o Cantinho da Leitura e Brinquedoteca Faz de Conta, idealizado pela bibliotecária Neuza Vicente. Esta montou um pequeno espaço com muito esmero, de modo aconchegante, acolhedor, onde as crianças teriam acesso à literatura infantil, brinquedos e gibiteca. Havia uma grande expectativa, e isso me preocupava um pouco. Pensava, como competir com um parque tão amplo, tão bonito? Mais de 30 dias se passaram. Nenhuma criança entrara na sala. Logo desanimei. O que eu estou fazendo aqui? Quem é que vai ler em um parque com tantos brinquedos? Com muito tempo livre e frustrada, eu li todos os livros do acervo. Um dia chegou uma menina tímida,
e entrou. Mostrei o espaço, folheei os livros. A menina sentou, leu e foi embora. No dia seguinte, ela voltou, trazendo seu irmão. No dia seguinte, ela retornou com o irmão e a vizinha. E assim, as crianças foram atraídas para aquele espaço de leitura, fantasia, imaginação e refúgio. Histórias eram contadas, haviam muitos jogos educativos, teatro de fantoches eram apresentados pelas próprias crianças, havia muitas atividades lúdicas. Com o tempo, o cantinho da leitura mudou para um espaço maior, uma das casas da entrada do parque. Havia sala de jogos, sala de fantasia, sala de leitura, um público cativo que passava a tarde toda na biblioteca. Foram anos de muita dedicação, de muito encantamento, porque formar leitores também é se encantar com as descobertas que as histórias nos proporcionam. É compartilhar também os nossos afetos, é compartilhar amigos, é conquistar corações. E isso me conquistou a vida. A biblioteca conquistou o meu coração. Foi o espaço mais maravilhoso que eu pude participar na minha vida, que me influenciou em toda a minha carreira. Obrigada, professora, por me dar esse presente, porque trabalhar, ao longo de todos esses anos, no cantinho da leitura, foi um presente. E obrigada, porque você não desistiu. O trabalho evoluiu e oficinas foram acrescentadas para pais e filhos, no período de férias. Na Biblioteca Central, atendia a população na Sala Monteiro Lobato, e todo o nosso esforço era para conquistar novos leitores, sempre. O projeto Recreio na Biblioteca promovia visita monitorada para escolas e grupos. Inúmeras pessoas descobriram não somente a biblioteca, mas o arquivo histórico, espaço bastante significativo da cidade. Finalizei meu ciclo na biblioteca, no ano de 2022, quando me aposentei. Aposentei do trabalho, mas não me aposentei da vida. Porém, novos desafios culturais se apresentaram. No início desse ano, assumi a presidência do Instituto de Desenvolvimento Social Afonso Schmidt. Na prática, o Instituto surgiu em 9 de maio de 2002, sob a denominação de Sociedade Amigos da Biblioteca e Arquivo Histórico de Cubatão, a partir da iniciativa de João Carlos Braga Júnior, Francisco Rodrigues Torres e Wellington Borges. Sou coordenadora do Sarau do Sambaqui, manifestação cultural que ocorre todos os meses nas escolas do município. E hoje, na Floricultura Central, espaço onde contadores de histórias, poetas e cantores recebem o devido apoio e carinho de seus proprietários, a amiga Helena e o Tadeu. Vale citar a participação de pessoas que me acompanham nas apresentações do Sarau. Pessoas que, de forma voluntária, se esmeram em levar cultura, lazer e alegria para a população. Meu obrigado a Regina Aureliano, a Sol, Dona Dice Coutinho, que está com 93 anos e leva a vida compondo poesias inspiradoras, o Moisés, o Facoro, professor Renivaldo, senhor Leonel, senhor Daniel, Natan Alencar, o Marcelo, o Tótila, o Eládio. Infelizmente, fazer uma menção à memória de Dona Regina, poetisa muito talentosa, que nos deixou nesse mês de junho. Mas, além do sarau, o Instituto possui outras atividades, e, por isso, em 2017, por necessidade de atualização estatutária, em razão do novo Código Civil, a diretoria da entidade, em assembleia, decidiu pela ampliação de seus projetos, nos apoio à pesquisa acadêmica, à difusão da cultura e do fazer cultural. Dessa forma, alterou seus estatutos, criando um instrumento que permitisse uma maior atuação no município de Cubatão e em todo o território nacional. O nome da entidade foi alterado para homenagear o grande escritor cubatense e valorizar sua vasta obra por meio da publicação de seus livros. Nesse sentido, o Instituto Afonso Schmidt desenvolveu a coleção Afonso Schmidt, na qual
as obras passaram por atualização gramatical completa e a devida reimpressão. O espaço se faz propício também para agradecer à família do escritor, em especial a Aldo Schmidt e Rosana Schmidt, pelo incentivo e pelo apoio nos dado. A reimpressão das obras de nosso maior escritor, até o dia de hoje, não havia ocorrido na cidade de Cubatão. Afonso Schmidt, autor de dezenas de títulos, não era mais encontrado nas livrarias. O que mais impressiona é que foram vendidos dezenas de milhares de livros em todo o território nacional, inclusive com várias traduções. Diante desse problema, o Instituto Afonso Schmidt desenvolveu o projeto Revisitando a Obra de Afonso Schmidt e contou com o apoio de indicação de emendas parlamentares. Os vereadores que apoiaram a iniciativa foram o vereador Rodrigo Alemão, o vereador Sérgio Calçados, o vereador Afonsinho e o vereador Alessandro Oliveira. A esses nobres edis, nosso obrigado, pois o projeto possui uma proposta de, a cada ano, reimprimir, no mínimo, 2 títulos da vasta obra de Schmidt. Na verdade, o projeto Revisitando a Obra de Afonso Schmidt já rendeu frutos. Com licença. Nessa noite, ocorre o lançamento do livro Bom Tempo. Em setembro, será lançado o HQ de Zanzalá, na qual Schmidt exprimiu seu sonho de uma cidade evoluída, onde a expressão artística e cultural fazia parte do dia a dia das pessoas. Parabenizo aqui a ilustradora Ana Júlia Linhares Ferreira pelo talento, o qual vocês poderão conferir. O projeto não para por aí. No mês de novembro, haverá o lançamento do título A Marcha. Nesse livro, Afonso Schmidt discorreu sobre os vários processos que envolveram um dos capítulos mais tristes de nossa história, o escravismo. Finalmente, consideramos que a grande homenagem que podemos prestar ao escritor é fazer sua obra conhecida novamente. Assim, a publicação de seus principais livros é uma maneira não só de homenagear o autor, mas, acima de tudo, incentivar a leitura e despertar os leitores sobre a importância no cenário de Afonso Schmidt no cenário cultural e literário do país. Agradeço a Deus pela vida e por tudo que Ele é. Agradeço a minha família, que é o meu alicerce, pelo apoio, pelo cuidado e o amor sempre presente. Francisco Torres, pelo apoio incondicional. Obrigada, eternamente grata. Agradeço ao Marcos, da editora Inteligência, aos servidores da cultura Wellington Borges, Juliana Souza, aos amigos e amigas que aqui estão presentes, vieram me prestigiar. Obrigada pelas palavras de carinho que vocês sempre me devolveram. Obrigada. Obrigada por tudo. Convido os senhores vereadores desta casa, juntamente com esta presidência, em nome do Poder Legislativo, prestamos justa homenagem à ilustríssima senhora Nalva Leal, oradora oficial desta solenidade.
Esta presidência agradece, em nome da comunidade cubatense, aos vereadores Rodrigo Ramos Soares, Sérgio Augusto de Santana, José Afonso, Alessandro Donizete Oliveira, que possibilitaram, através de emendas impositivas, distribuição gratuita de obra Bom Tempo, de Afonso Schmidt. Parabéns, vereadores. Convido o nosso cerimonial para proceder à saudação aos homenageados desta noite, que receberão a medalha Afonso Schmidt nos termos do Decreto Legislativo número 82/93. Daremos início às demais homenagens desta solenidade. Nosso primeiro homenageado é o senhor Jean Ângelo Luciano, indicado pela bancada do PL, neste momento representado pelo senhor Wellington Borges. Jean Ângelo Luciano nasceu na cidade de Hyères, na França, em 31 de julho de 1936. É filho de Joseph Luciano e Ana Gandolfo. Começou a andar e a nadar ao mesmo tempo. Talvez seja este amor pelo mar que, depois dos estudos básicos e de desenho industrial, levou muito jovem à escola da Marinha Militar Francesa. Ao mesmo tempo, em Toulon, teve aulas livres de desenho na École des Arts et Métiers. Jean o conheceu ainda menino e andava atrás de grupos que o mestre reunia num parque público nos domingos de manhã, onde Jean morava, para pintar ao ar livre. Da Marinha, saiu 7 anos depois com um diploma de homem-rã, mergulhador, que na época era um passaporte para a liberdade. Com um bilhete só de ida, visto de entrada e os cumprimentos da Embaixada do Brasil em Paris, como imigrante que era, desembarcou do navio Provence no início de fevereiro de 60, no Rio de Janeiro. Mergulhou durante 3 anos nas águas lodosas do Porto e na Barra de Santos. Motivos de saúde o afastaram do mar por uns anos. Então, retomou o desenho arquitetônico desta vez, trabalhando com arquitetos e empresas de renome em Santos. Ao mesmo tempo, desenvolveu, impelido por sua saudosa esposa e companheira Clara, um desenho a nanquim e bico de pena, procurando uma expressão própria, impondo-se reproduções enormes num trabalho solitário, fugindo das tendências contemporâneas e não se preocupando com elas. Preto no branco, certamente pela proximidade do desenho técnico, trabalho de paciência banindo o traço técnico, pouco custoso, de efeito na grande sensibilidade do claro escuro, isenta de subterfúgios. Inícios difíceis e peregrinações para divulgar o trabalho nas cidades em volta da capital, até os confins do Estado e no exterior, acumulando exposições oficiais entre 1965 e 1975. Em 1968, a família se mudou de Santos para a Rua Maranhão, em Cubatão, onde Jean passou a desenvolver importante atividade artística junto à Prefeitura e à Câmara Municipal. Inúmeras obras foram produzidas, enriquecendo o acervo da cidade. Destas obras, vale a pena destacar os seguintes quadros em óleo sobre tela: Menino Felipe, Martim Afonso e João Ramalho no Porto de Piaçaguera, Martim Afonso de Souza e Cubatão em 1827, todas pertencentes ao acervo municipal. Também podemos destacar a Galeria dos Prefeitos e a obra Pelé, estas em bico de pena, além de centenas de outros quadros, desenhos, trabalhos murais e ilustrações, todos enaltecendo a história, a arte e a cultura de nossa querida Cubatão. Destas obras, a tela Menino Felipe, por si só, faz de nosso homenageado um merecedor desta importante medalha, pois traduz de maneira majestosa toda a obra schmittiana. Nela vemos o Cubatão do passado, que não passava de uma estrada, e o Cubatão do futuro, Zanzalá, uma cidade progressista, onde a arte e a cultura ditavam os caminhos para o desenvolvimento de seu povo.
Jean também foi diretor entre 1974 e 1977 da Galeria de Arte da Aliança Francesa de Santos, onde foram realizadas 32 exposições individuais com artistas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Alcançou notoriedade na França, Espanha, Portugal e Itália, somando uma centena de exposições coletivas e obtendo vários prêmios no Brasil e no exterior, além de 40 exposições individuais, sempre com o desenho a bico de pena. Nos últimos anos, na Itália, começou a usar o óleo na execução de grandes trabalhos, sempre, como muitos disseram, numa linguagem expressiva, sem limites culturais nem temporais. Atualmente reside em sua cidade natal, Hyères, e sempre saudoso de nossa Cubatão, a visita regularmente. Por todo exposto, Jean Ângelo Luciano recebe a medalha Afonso Schmidt nesta noite. Esta presidência, eu gostaria de registrar a presença do ex-vereador e ex-presidente da Escola de Samba Independência do Casqueiro, Ivânio Batista. Convido o vereador Alessandro Donizete Oliveira para, juntamente com esta presidência, procedermos à entrega da homenagem ao homenageado. Assistiremos agora à transmissão de um vídeo produzido pelo nosso homenageado, que neste momento encontra-se na França. Prezado senhor Joemerson Alves de Souza, presidente da Câmara Municipal de Cubatão. Prezados senhores vereadores, demais autoridade presente. Prezadíssima senhora Edinalva da Silva Leal Torres, presidente do Instituto Afonso Schmidt. Prezadas amigas e amigos de Cubatão. Fico grato, muito grato, senhor presidente Joemerson, por ter sido escolhido para essa homenagem por ocasião da Semana Afonso Schmidt, de Cubatão. Não pela minha pessoa, pelo meu trabalho reconhecido. Eu, por isso, sou muito grato. O meu trabalho, que muita gente conhece. Mas muita gente não me conhece pessoalmente. Porque eu tive em Cubatão, eu cheguei em Cubatão em 63, por aí, junto com a Clara. Que a Clara vendia livro, então veio para cá. Um dia pegou Viação Santo Cubatão e começou a vender livros lá da Vila Nova, naquele tempo era areia. 2/3 da Vila Nova era areia, até a Cota 200. Lá do Cortumo, passando pela Laita até a Vila Paris, triste Vila Paris. Eu ia lá, quantas vezes fui lá entregar livro, depois ia cobrar, entregava, eu cobrava. Aí cobrava pouco dinheiro, pouco cruzeiro, porque ela vendia em 18 vezes o Trópico. Uma coleção muito simples, mas muito interessante, porque era muito sacrifício. Bem, foi assim. E vendia também na prefeitura, também vendia na Câmara Municipal. Aí um dia na prefeitura o doutor Luiz chamou ela e falou: "Ô italianinho, você entende de biblioteca?" "Bem, doutor, eu andei trabalhando, então, porque temos muitos livros lá amontoados, você poderia fazer alguma coisa." Falou: "Doutor Luiz, mas eu sou italiano." "Ah, então, amanhã, em vez de vir vender livro, você vai
vai lá na prefeitura, vai na Polícia Federal, dá entrada na naturalização, e você vem aqui com o comprovante da entrada lá, da papelada. E foi assim. Eu fui com ela lá falar com a dona Brasil, que foi lá na Polícia Federal. Aí ela foi lá, fui ver o João, dono do departamento pessoal. Aí voltou lá para o doutor Luiz Camargo da Fonseca e Silva, uma santa pessoa. Bom, era médico da gente. E, então ela falou, vai lá na Comissão Municipal de Cultura, vai lá encontrar com o Domingo Pucciariello e Irene Terra Sagragosa. Vai lá e vê. Aí começou lá a trabalhar e foi. Em um ano depois, o Dr. Luiz foi substituído. Chegou a Revolução, foi nomeado o Dr. Aurélio Araújo, de Brasília, e foi posto de lado do Dr. Luiz. Aí, nesse entretempo, me chamou o Mário do Aviso, Mário Oliveira, falou, já estamos acabando o hotel lá, e tem um restaurante, um grande restaurante, você gostaria que você fizesse alguma coisa? Aí falei, tá bom, vamos ver. Aí foi lá, ele falou, olha, aí eu cheguei lá e fiquei espantei, era um enorme lá, 52 metros, calculei 52 metros. Falou, olha, então, no fim da obra, dinheiro não tem muito, né? Então você vê aí, mas eu não sei fazer as coisas parlamentares. Eu falei, bom, não falei isso, né? Vou fazer. Então aí comecei, hotel Restaurante Apolo, falei, vou fazer alguma coisa do espaço que eu gosto. Então andei fazendo lá. Inaugurado pelo Dr. Aurélio Araújo, ele, quando viu aquilo, ficou assim. Aí eu estava lá, o Luiz, fotógrafo da tribuna, falou, ele está aqui, prefeito, ele está aqui. Chama ele. Ele chamou, falou, olha, nós teremos 3 parques infantil, você vai fazer a decoração dos parques infantil. E assim foi. Aí deslanchou. A gente estava cheio de dívida. E salvou. Fez o primeiro, Vila Nova, a Amazônia, o Paraná, na Bíblia Couto, e lá na Vila Nova, Ceará. Sobrou só o painel, grande painel, sobrou só o Amazonas. E assim foi. Depois aí apareceu lá o Dr. Elio Jorge Tambor, o Padre Ládio, e o Júlio Gazaguara, o querido Júlio, uma pessoa encantadora. Aí ele me chamou o Padre Ládio, e foi aí que deslanchou. Falou, olha, vamos fazer o quadro do Benito Calixto, Matias Afonso em Piaçaguera, Matias Afonso de Souza em Piaçaguera. Aí foi. Aí dei uma coisa em outra, aí eu fazia plantas, fiz o cadastramento da cidade, estava lá o Taquese, ele fazia cadastramento, pegou um contrato na prefeitura, fazia o cadastramento das quadras. Aí ele me levava de noite, me levava uma quadra, eu de noite fazia, ou aí o dia depois levava para a prefeitura. Eu colocava limpa no vegetal, hein? E assim foi. Eu fiz muita expedição, participei de muitas expedições em Cubatão, só a semana da Afonso Schmidt. E fazia desenho, fiz desenho a cera, fiz muita coisa. E participei em outras cidades do estado de São Paulo. Mas eu vou mostrar alguma coisa aí, que o quadro que está atrás é o meu mundo. Meu mundo tem a França em cima, depois tem a Marinha no meio, e depois tem o Brasil, tem o Rio de Janeiro, tem Taubaté, São Paulo, Santos, Cubatão. Vou mexer um pouco de vocês aí, né? Vou mexer um pouco. Fazer. Então, aí é toda a França que tem reflexo aí. A França, Vaison-la-Romaine, Carqueiranne, Mondovì, cidade homenagem a meus pais, a Marinha, tempo de Marinha, mergulhador. Depois aí cheguei no Rio, fui a São Paulo fui a Taubaté, Monteiro Lobato,
Aí daí fui a Santos, útero de Santa Catarina. Depois fui a Cuiabá. Aí isso aí, entre Cuiabá, entre Campo Grande e Cuiabá, de ônibus. Fomos de São Paulo a Campo Grande de trem, depois de ônibus, de Cuiabá, de Campo Grande. Aí saí em Cubatão. O Marco, o monumento. Depois fomos a Barleta. Barleta tem, esse aí é o Heráclio, uma estátua de 5 metros, a Barleta. Depois de lá andávamos muito a Coletorto é onde repousa Clara. Depois viemos para a França, fomos no Lavandou, aí o Lavandou. Depois a minha cidade, voltei à minha cidade, Plaisance, aí, barco, assim. Esse é o gênio da navegação, está no porto de Toulon. É só que esse aqui é o mundo. É o meu mundo. Meu mundo também, Cubatão tem uma parte muito importante. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, senhor presidente João Emerson. Eu queria deixar uma homenagem ao nosso querido maestro Roberto Faria, que ele mantém a chama das artes, a batalha diária para manter a chama da cultura em Cubatão. Um grande abraço a todos. Convido o senhor Wellington Borges para fazer uso da palavra em nome do nosso homenageado, senhor Jean. Obrigado, Kleber. Agradeço em seu nome por poder estar aqui hoje, né, representando mais do que um amigo, um verdadeiro irmão, né? O Jean Luciano é uma pessoa que a gente tem muito carinho, né? A gente vai falar um pouquinho dele, mas também cumprimentar aqui o Fabrício, o secretário de Turismo, Nalva, minha amiga, oradora, Guilherme, Alessandro, Sérgio e Roxinho, todos vereadores que realmente são comprometidos, né, com a arte, com a cultura de nossa cidade. Queria também destacar uma pessoa importante que está aqui hoje, que vocês todos receberam aí o livro, né? Bom Tempo, todos têm, né? E essa capa aí, não só a capa como as ilustrações, é da Ana Júlia, que está ali sentadinha, uma menina de apenas 22 anos. Aí, a Ana Júlia, ela é autora de todas as ilustrações desse livro, do livro que vai sair mais tarde, a Nova citou aqui a Marcha, né, que sai em novembro, né? E a história, uma edição inédita, a história em quadrinho uma das principais obras do Afonso Schmidt, que é Zanzalá, que representa muito, né, para nós cubatenses, né, que é o Cubatão do futuro. Mas estar aqui hoje falando, representando o Jean Luciano é realmente uma honra. Ele está nesse momento, agora aqui no Brasil são 8h39, lá na França é 1h30 da madrugada, 1h39, né? Ele está lá, estava insistindo comigo agora, queria o link. Então, não somente ele e alguns amigos na França e na Itália, e até no Tahiti, porque ele tem parentes no Tahiti, estão assistindo nesse momento essa sessão, né? Uma sessão internacional. E falar do Jean realmente é algo que, para mim, é algo muito, muito caro, porque nós nos conhecemos, até engraçado, Fátima está aqui do lado, a Fátima foi chefe da biblioteca quando eu estava lá, mas uma vez eu estava no balcão da biblioteca, aí chega um senhor que eu não conhecia e perguntou da Nenê. A Nenê era chefe nessa ocasião. Queria falar com a Maria Albertina. Falei, ela não está, deu uma saída, mas quer que eu anote aqui, que o senhor esteve? Qual é o nome do senhor? Avisa que eu sou o Jean Luciano. Eu tomei um susto nesse momento, eu já contei essa história para ele, porque a gente sempre ouviu falar do Jean, né? Todos nós temos a figura do quadro Menino Felipe, ali do Bloco Cultural, das telas que estão hoje expostas no Saguão do Passo. E a vida inteira a gente ouviu falar, olha, quem pintou esse quadro aqui é um artista francês, o Jean Luciano, a gente não, né,
não sabia quem era. E, a partir daí, desde esse momento, em 2002, né, já fazem 20 anos, ele vem regularmente ao Brasil a cada 2 anos, fica aqui 3, 4 meses, e é um momento da gente conversar sobre esse momento da história da cidade, que foi muito rico do ponto de vista da cultura. E ontem mesmo, falando do Jean, finalmente vão homenagear o Jean com a medalha Afonso Schmidt, ele que nunca foi lembrado pela Câmara. Não foi bem assim. O Jean já foi homenageado numa das primeiras sessões, numa das primeiras semanas Afonso Schmidt. Se eu estiver errado, o Francisco vai lembrar, e está lá atrás, quando ele recebeu o prêmio, que foi um concurso nacional de artes, justamente com o quadro Menino Felipe, né? E o Menino Felipe é um quadro tão expressivo da obra de Jean Luciano, que aí se mistura a obra do Jean e a própria história de Afonso Schmidt, porque ele consegue, não somente no quadro Menino Felipe, mas em vários outros desenhos que ele fez, retratando passagens da obra Zanzalá, por exemplo, que ele deu vida à obra de Afonso Schmidt, né? Então, todos nós temos na cabeça o quadro Menino Felipe, que, no fundo, tem o Zanzalá do futuro, né? As pirâmides, as torres, né? A cidade futurista que o Schmidt escreveu. O Jean conseguiu transformar isso em realidade, né? Ou melhor, materializar essa literatura que, para nós, é tão cara, né? Daqui a alguns anos, em 2028, fará 100 anos da primeira edição de Zanzalá, né? Que nós pretendemos, né, inclusive, reeditar, né? Fará 100 anos dessa importante obra que mostra o Cubatão do futuro. Infelizmente, nós não chegamos, né, nem perto daquilo que está lá no Zanzalá, mas quem sabe um dia. Agora, eu queria... encontrei... Aliás, o Jean, que uma vez me passou esse texto, a gente não sabe, a gente às vezes não tem ideia. O Jean é uma pessoa muito humilde, né? Nós vimos ali agora, ele falando da vida dele, falando muito desse início, quando ele vendia livros com a esposa, a Clara, que era italiana, e do começo da vida dele enquanto artista. Ele começou pintando quadros, pintando paisagens. Ele citou o Hotel Apollo, citou alguns parques infantis, que até hoje tem algumas gravuras, né? Ele citou o EMEI Amazonas, que ainda possui, né, alguma coisa que ele pintou. Mas ele foi progredindo, e mereceu uma crítica de um dos maiores críticos de arte do Brasil, que, por coincidência, também leva o nome Schmidt, Carlos von Schmidt, falecido em 2010, aos 82 anos. O Carlos von Schmidt, ele foi membro da Associação Paulista de Críticos de Arte, da Associação Brasileira de Críticos de Arte e da Associação Internacional de Críticos de Arte. Ele fez uma crítica à obra do Jean Luciano, isso na década de 70. O título, não vou ler todo o texto, é uma parte resumida, mas o título tem, o texto tem o título de Intemporal e Perene. E ele fala o seguinte: não há necessidade de profundas elucubrações sociofilosóficas ou divagações estéticas para captar o recado do artista. É claro e limpo como o Mediterrâneo em Hier, onde nasceu, transparente. Jean Luciano, em seu meticuloso e rico discurso gráfico, fala do homem, da natureza, da relação não muito harmoniosa entre ambos. Em busca da beleza ideal, cria bicos de pena cujo sentido ultrapassa a mera ilustração. No jogo das mãos, o artista propõe situações que não se restringem ao surrealismo de Breton. Essas mãos gôndolas, mãos jangadas, mãos catedrais, estão muito mais próximas do universo de Ionesco do que do Papa do surrealismo. No processo de transformações das mutações que submete o corpo humano, Jean Luciano situa-se nos limites do teatro do absurdo, nas pegadas do autor
de La Cantatrice Chauve estabelece linguagem em que a multiplicidade de intenções manifesta-se através da ambiguidade, da dualidade da proposta gráfica. Às vezes, ao observar os desenhos de Jean Luciano, sinto-me algo de florentino, de veneziano, de renascença no espírito que domina e norteia o trabalho desse homem-rã da Maria Francesa, aportado em Santos desde 1960. Essas mãos, essas árvores, esses corpos, especialmente esse corpo encimado por uma árvore, mantenhesco, como Cristo morto, daliniano, como o Cristo de San Juan de la Cruz, fazem-me pensar no Quattrocento, no Cinquecento. Nos dias turbulentos em que vivemos, em uma época pouco afeita à beleza, é reconfortante, gratificante encontrar uma artista como Jean Luciano a desenvolver um trabalho que foge aos ismos da moda, mas que se insere na intemporalidade de uma arte cuja perenidade desafia os séculos. Eu falei com ele outro dia e falei, olha, não é qualquer artista que merece do Carlos von Schmitt uma crítica tão positiva, né? São poucos os artistas que mereceu palavras tão elogiosas, e não só palavras elogiosas, como a descrição de uma arte que, até hoje, no traço de Jean Luciano, ainda é algo de muito importante. Quando nós vimos, por exemplo, os bicos de pena que ele produziu, e alguns estão expostos aqui na prefeitura, que são a Galeria dos Prefeitos, né? E na biblioteca tem uma homenagem que ele fez ao Pelé, e vários outros bicos de pena. Os bicos de pena produzidos por Jean Luciano, ele tem uma superioridade a essa técnica que a gente vê de outros artistas, né? E é isso que o crítico menciona, essa genialidade de Jean Luciano, que ultrapassa, né, os limites do convencional, né? Então é isso, eu fico muito feliz, e ele me pediu uma coisa, agora há pouco, eu vou arriscar. O Jean, desde a pandemia, ele fala, você tem que aprender a falar um pouco de francês, você quer vir aqui visitar, você tem que aprender, né? E desde então eu comecei mesmo a estudar um pouco de francês. Então eu vou dizer ao Jean, e não só o Jean, como os familiares e amigos que estão lá na França, nesse momento, assistindo essa sessão, né? Cher ami Jean Luciano, je me sens tellement heureux pour vous représenter aujourd'hui dans cette session solene à Afonso Schmitt. Merci e obrigado a todos. Nossa próxima homenageada é a senhora Camila Gouveia Batista Costa, indicada pela bancada do PROS. Camila Gouveia nasceu no dia 8 de abril de 1988, na cidade de Cubatão, filha dos cearenses João Almeida Batista e Célia Gouveia Batista, que chegaram na cidade no ano de 78, motivados pelas oportunidades de emprego oferecidas por aqui. Desde muito cedo, Camila demonstrava seu interesse pela arte e pela dança. Fez cursos de desenho, estudou trompete durante alguns anos na banda Escola de Cubatão, mas foi na dança que encontrou a sua maior paixão. Iniciou seus estudos no Projeto Balari, dirigido pela professora Elisângela Nobre, e, posteriormente, ingressou na Escola Técnica de Música e Dança Ivanildo Rebouças da Silva.
onde concluiu o curso técnico em dança clássica e integrou o grupo Palco e Companhia. Estudou durante alguns anos na Escola Livre de Dança de Santos e no Balé Jovem de São Vicente, onde aperfeiçoou seus conhecimentos e participou de diversos cursos e workshops com professores renomados. No ano de 2010, concluiu o curso de fisioterapia na Universidade Paulista. Seu TCC intitulado Prevalência de Dor em Bailarinas Clássicas foi transformado em artigo científico e utilizado no desenvolvimento de pesquisas em diversos países. Em 2012, fundou o Arabesque Studio, escola de dança, que já atendeu centenas de crianças e jovens da cidade, onde o objetivo principal é ensinar a arte da dança e encaminhar esses jovens para uma carreira profissional. A escola conta com uma equipe técnica especializada e já ganhou destaque no cenário nacional, recebendo inúmeras premiações em festivais renomados. Em 2012, a escola trouxe um projeto de bolsas de estudo para meninos, com o objetivo de ensinar cultura e diminuir o preconceito, mostrando assim que a dança é para todos os gêneros. Em 2016, a professora Raíssa Corsi assumiu a direção da escola ao lado da professora Camila. E até os dias atuais, a escola continua desenvolvendo seus projetos e promovendo o ensino de arte e cultura para os jovens da nossa cidade. Por toda a sua dedicação à dança e por ser uma grande propagadora desta arte, Camila Gouveia recebe a medalha Afonso Schmidt nesta noite. Convido o vereador Guilherme dos Santos Malaquias, o Guilherme do Salão, para proceder à entrega da homenagem. Convidamos a homenageada para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Obrigada. Antes de iniciar, gostaria de agradecer primeiro a Deus, porque se não fosse por Ele, não estaríamos aqui nessa noite. Me chamo Camila Gouveia, sou professora de dança há 18 anos e sempre atuei na cidade de Cubatão. Gostaria de dizer que me sinto feliz e honrada por estar aqui hoje, sendo reconhecida pelo trabalho cultural que eu desenvolvo na cidade. Eu sempre acreditei na cultura como ferramenta de transformação. A educação cultural possibilita o conhecimento sobre os hábitos, costumes e as tradições de um povo, mas também abre espaço para o diálogo, reflexão e conhecimento sobre a diversidade e valores morais. Posso dizer com propriedade que, na dança, eu aprendi muito mais do que simples passos. Aprendi valores que vou levar por toda a minha vida. Aprendi sobre respeito, ética, hierarquia e convívio social. Aprendi sobre organização, pontualidade e persistência. Aprendi a me expressar melhor e a me conectar com as pessoas através do movimento. Os meus mestres me ofereceram uma bagagem de conhecimento e eu gostaria de citá-los como forma de agradecimento. Minha primeira professora de balé, Elisângela Nobre, as professoras do Conservatório Municipal, Marilene Ferreira, Solange Bezerra e Simone Cova. Minhas professoras Geissa Alencar, Sabrina Olímpio, Patrícia Ritt e Melissa Ritt. Todas foram fundamentais no meu desenvolvimento, e se não fosse por elas, eu não estaria aqui recebendo essa homenagem. Hoje, eu busco transmitir todo o meu conhecimento para os jovens e crianças da minha cidade. Costumo dizer que a melhor parte de se tornar professora de dança é ter sua dança eternizada em outros pés. Quero agradecer de todo o coração aos pais e alunos que acreditam no nosso trabalho
e tornam esse sonho possível, em especial aos meus alunos que estão ali presentes. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Gostaria de agradecer à minha família, que me apoiou desde o início e nunca me deixou desistir dos meus sonhos. Em especial, a minha mãe Célia, que não está aqui hoje por sua condição de saúde, mas foi a minha maior incentivadora. Desculpa. Gostaria de agradecer a uma pessoa muito especial também, que a dança trouxe para a minha vida, a minha filha do coração, a Raíssa, que foi minha aluna, e eu adotei a Raíssa, e a Raíssa adotou o meu sonho de todo o coração, e hoje conduz a escola junto comigo. Agradeço a todos os vereadores, agradeço a todos os presentes. Mais uma vez, me sinto muito honrada de receber essa homenagem na minha cidade. Muito obrigada. Nossa próxima e última homenagem é para a senhora Rose Cláudia da Costa Vieira, indicada pela bancada do MDB. Rose Cláudia da Costa Vieira é santista e mãe de 2 filhas, Graziela e Gabriela. Formada em administração de empresas, atua no setor de recursos humanos. Nossa homenageada se formou em artes cênicas em 1990 e, em 91, teve o privilégio de estudar na Escola Macunaíma, em São Paulo. Em seguida, integrou o elenco de teatro do Sesc Santos, permanecendo por lá até 1995, onde realizou diversos espetáculos. Em 2014, Rose Vieira foi convidada pela Associação Cultural Encena Brasil para atuar na encenação da Paixão de Cristo no papel de Marta, e foi amor à primeira vista. No Encena Brasil, nossa homenageada já atuou como atriz, produtora cultural, produtora executiva e, atualmente, é a presidente. Fez e viu grandes projetos acontecerem. Um dos projetos mais importantes para a nossa cidade é a Escola de Teatro Encena Arte, que abrange a comunidade carente com oficinas culturais gratuitas, pois, quando se ensina arte, se transmite respeito, acolhimento, disciplina e organização. Exemplo disso é a apresentação anual da Paixão de Cristo, aqui em Cubatão, que envolve mais de 200 pessoas em sua produção e é visto por mais de 4.000 pessoas. Aos 57 anos, nossa homenageada conta que um dos momentos mais marcantes de sua vida foi a estreia do seu monólogo, Anita Malfatti, que ocorreu com a estreia do Espaço Cultural Encena Arte. Rose Vieira dá um show na vida, desempenha seus papéis com muita dedicação, mãe, administradora, atriz, produtora e filha de Benedito Francisco Vieira e Odete Xavier Vieira, os seus primeiros fãs. Por todo o exposto e por sua contribuição em disseminar a arte em nossa cidade, é que Rose Cláudia da Costa Vieira recebe a medalha Afonso Schmidt nesta noite. Convido o vereador Fábio Alves Moreira, o Roxinho, para proceder à entrega da homenagem. Convidamos a homenageada para fazer uso da palavra. Boa noite.
Fizeram uma surpresa para mim aqui, desculpa. Estou até sem palavras, porque os alunos da escola da Ensina Arte, a nossa produção, estão aqui e deveriam estar em aula. E aí eu fiquei assim meio desconcertada agora. Muito feliz. É uma honra para mim estar aqui, hoje recebendo essa homenagem, indicação do meu amigo, vereador, Fábio Rochinho, da bancada do MDB, essa medalha Afonso Schmidt. Eu agradeço imensamente esse privilégio e agradeço também a todos os vereadores aqui presentes, que abraçam a cultura, que entendem que a nossa cidade é um berço de artistas e que os artistas, ao serem apoiados, movimentam a cadeia econômica dessa cidade, gerando vários empregos diretos e indiretos. A cultura é um importante caminho para se conseguir o desenvolvimento humano, social e econômico. Por isso, é uma grande estratégia para o desenvolvimento sustentável. Eu sou santista e fui adotada por Cubatão. Realmente, cheguei aqui em 2014 para fazer a encenação da Paixão de Cristo e fiquei. E tenho Cubatão hoje como minha segunda cidade. A minha formação é administradora de empresas, como já foi dito. Faço recursos humanos, financeiro, durante o dia e à noite, finais de semana, estou na produção cultural, incansavelmente. Eu sou grata imensamente às minhas filhas, por sempre entender as minhas ausências, as minhas reuniões, escrever projetos, não posso, tenho ensaio, não posso, estou escrevendo. Sou grata ao meu querido Manuel Alves e a Carla Vieira por me apoiarem incondicionalmente e me confiarem a presidência da Encena Brasil e, através dela, desenvolver os vários projetos culturais para a nossa cidade, sempre pensando na inclusão social, através da democratização de acesso, libras e audiodescrição. Sou grata também à minha equipe de produção, à equipe de produção Encena Brasil, que sempre, ombro a ombro comigo, sendo facilitadores nessa empreitada. Não é fácil ser artista. Não é fácil sonhar e transformar os sonhos em realidade. Muitas vezes somos incompreendidos, silenciados, taxados de baderneiros, de loucos, muitas vezes acusados sem o direito de defesa, de compreensão. Mas não desistimos e continuamos na luta. Atores somos todos nós. E cidadão não é aquele que vive em sociedade, é aquele que a transforma. Augusto Boal. Gratidão. Nesta noite, temos a honra de contar com a participação do Instituto Afonso Schmidt, que nasceu em 9 de maio de 2002, sob a denominação de Sociedade Amigos da Biblioteca e Arquivo Histórico de Cubatão, com a intenção de fomentar as atividades artísticas e culturais de nossa região, através da contação de histórias nos espaços públicos de nossa cidade e ainda com a republicação das obras de Afonso Schmidt. O Instituto Afonso Schmidt realizou, nesta solenidade, a distribuição gratuita da obra Bom Tempo, do saudoso Afonso Schmidt, uma ação que emocionou a família do escritor, conforme o depoimento que iremos assistir do senhor Aldo Schmidt, agradecendo pela realização dessa solenidade e pelo trabalho do Instituto, que faz com que se mantenha viva a obra e memória de seu pai nos dias de hoje.
Inicio minha fala agradecendo a oportunidade de deixar registrado nessa sessão solene da Câmara Municipal de Cubatão as iniciativas que estão ocorrendo na cidade para difundir o nome e a obra do meu pai, Afonso Schmidt. Os atuais meios de comunicação estão cada vez mais rápidos e mais diversos. Num único dia, recebemos mais informações do que receberam nossos antepassados durante todas suas vidas. No entanto, o livro continua a despertar constante interesse nas nossas gerações. Esse interesse do leitor pelo livro sempre foi busca de Schmidt. Justamente por isso, escrevia de forma incessante para, de alguma forma, contribuir para que os leitores tivessem a oportunidade de escolher os gêneros que mais lhe agradavam. Estou com 99 anos de idade e já tive inúmeras experiências, mas sempre me emocionou quando o nome de Afonso Schmidt é lembrado em sua cidade natal. Essa forma de relembrar meu pai, ou seja, reeditar suas obras, me faz considerar em uma homenagem constante. Toda vez que um aluno, jovem ou educador, abre um livro de Afonso Schmidt, na verdade, não está apenas lendo, mas prestando homenagem a um escritor que vivenciou e escreveu a escrita e o viver dela de forma intensa. Reitero meus agradecimentos ao presidente da Câmara Municipal de Cubatão e todos os vereadores que participam dessa defesa constante de um dos patrimônios da cidade, que é o nome e a obra de Afonso Schmidt. Concedo a palavra ao senhor Fabrício Lopes, secretário municipal de turismo, representando o excelentíssimo senhor prefeito Ademário da Silva Oliveira, da Prefeitura Municipal de Cubatão. Primeiramente, boa noite a todas e todos. Em nome do presidente dessa casa, Joemerson, né? Hoje a gente ficou com o Joemerson na cabeça pelo Jean Luciano, mas nosso amigo de sempre, Kleber do Cavaco, Guilherme, Alessandro, Sérgio, Fábio, Edinalva, parabéns pela missão. Hoje, mais uma vez, nós aqui juntos, né? Rose Vieira, também, Camila, parabéns. O Wellington aqui representando o Jean. Parabéns a todas e todos que estão aqui, que de alguma forma estão aqui por um motivo especial, que respeitam a arte, a cultura e entendem que a história de Afonso Schmidt se entrelaça com a história de Cubatão de antigamente, porém, ela se conecta diretamente com a história que nós queremos construir para Cubatão do futuro. E eu estava aqui, Joemerson, na hora que você falou do Ivânio, né? E eu e você que temos uma trajetória no campo da arte e da cultura, eu lembrei dos versos que dizem assim: brilhou a arte, a literatura, reluziu cultura, um grande gênio despontou, exemplos que fascinam, a música e a medicina. O progresso foi fundamental, virou um grande polo industrial, e a mão que deixou as cores sem vida, na tela fria de um céu cinzento.
Hoje mostra a arte colorida da esperança, emoldurada pelas mãos de um novo tempo. És, para o mundo, um espelho. Sua fauna, sua flora e a exuberância do Guará Vermelho. Esse é o samba enredo da Unidos de Vila Maria, que foi vice-campeã do Carnaval de São Paulo, que homenageou a nossa cidade. Motivo de muito orgulho. Um samba enredo que traduziu, a partir da cultura do povo brasileiro, do maior espetáculo da terra, um pouquinho da nossa história de Cubatão e um pouquinho da história de cada um dessa cidade resiliente, que soube se adaptar e está vencendo a cada dia que passa as dificuldades. Os amigos e amigas aqui que me conhecem há muito tempo, não preciso fazer delongas sobre as nossas histórias, mas é interessante que hoje estou ocupando uma função pública e, dentro dessa função, faço questão de carregar comigo alguns símbolos dessa cidade, seja cumprindo a função aqui na cidade de Cubatão ou nas outras cidades que eu passei. E eu carrego comigo, fica em cima da minha mesa, Adilson. Eu tenho um livro que ele contempla 3 obras de Afonso Schmidt, que é Colônia Sicília, Reino do Céu e Zanzalá. Fica em cima da minha mesa, como se fosse um livro de cabeceira, Edinaldo, para eu lembrar todos os dias de um compromisso que a gente tem com a nossa cidade e, sobretudo, um compromisso que a gente tem com o futuro. Afonso Schmidt está para Cubatão, assim como Jorge Amado está para Salvador, assim como Portinari está para Brodowski, os grandes artistas que sua cidade sabem reconhecer. E o Wellington me corrija se eu estiver errado, mas esse 29 de junho de 2023 é a data onde nós estamos comemorando hoje 133 anos de nascimento de Afonso Schmidt. Nós estamos aqui nessa sessão solene. Parecemos poucos, mas, no fundo, nós somos muitos, porque a partir daqui é que sai a escrita, e da escrita é que sai a leitura, e da leitura é que sai o conhecimento, que é novamente de onde sai a escrita, onde nós contamos as histórias, e sai a leitura, e sai o conhecimento. É como se fosse o ciclo da água, mas é o ciclo da inteligência, o ciclo da preservação da história de um povo e de uma cidade, e que nós estamos tentando a cada dia fazer com que isso ganhe realmente a importância que ela merece. Então, a cada um de vocês, eu quero trazer um abraço especial aqui da administração municipal, um abraço do secretário de Cultura, Zeca Rodrigues, do prefeito Ademar Oliveira. Nós sabemos das dificuldades enfrentadas no último período, mas nós temos tentado, de forma lenta e pacífica, resgatar um pouco da nossa identidade, retomando as festas da nossa cidade, retomando também o diálogo. Nós estivemos aqui nessa casa, na última semana, presidente, discutindo a questão da Lei Paulo Gustavo, do incremento ao audiovisual, e a nossa cidade mostrou por A mais B que ela tem potencial para isso. Fato este que, nos últimos dias, nós ligamos a televisão às terças-feiras para assistir uma série da maior rede de TV do Brasil e ver a cidade de Cubatão sendo mais uma vez destacada. No ano de 2022, nós conseguimos realizar, dentro da Semana Afonso Schmidt, a questão do roteiro Menino Felipe. A Secretaria de Cultura fez um trabalho que mostrou, sobretudo, que nós temos diversos pontos da nossa cidade ainda a serem explorados. E isso parte dessa sintonia entre o poder público e a iniciativa privada para que a gente desenvolva novos produtos e que a nossa população conheça cada vez mais a sua história e possa falar da sua história com propriedade. Por fim, deixar claro que nós temos um sonho, e esse sonho é conjunto. Independente das bandeiras que a gente possa, um dia ou outro, vestir, independente do tipo de música que a gente gosta de ouvir, independente da escola de samba que você possa torcer ou do time que você tem maior afinidade, nós somos um povo, o povo cubatense, o povo brasileiro. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Esta presidência, em nome dos vereadores que integram este poder, agradece a Nalva Leal, oradora oficial, pelo brilhantismo dado à solenidade. Agradecemos também a presença dos senhores vereadores Guilherme do Salão, Alessandro Oliveira, Sérgio de Santana, o Sérgio Calçados e o meu amigo Fábio Alves Roxinho. Agradeço ainda a todos os servidores envolvidos nessa solenidade, bem como a TV Câmara de Cubatão, demais prestadores de serviços que atuaram para realizar desta solenidade.
Agradecemos também a presença dos familiares de todos os homenageados aqui, a toda a sociedade presente, alunos, professores e todos que estão presentes nesse momento. Após o encerramento oficial da presente sessão solene, convido os homenageados, os vereadores presentes e os membros dessa mesa de honra para se posicionarem à frente da mesa para fazer o registro, registrar esse momento de tão importância para cada homenageado. Familiares, amigos, aguardem tal registro para prestar cumprimentos aos homenageados. Declaro encerrado a presente sessão. Terminou agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão uma sessão solene em comemoração à 48ª Semana Afonso Schmidt. Eu estou ao lado da oradora oficial desta solenidade, a senhora Edinalva da Silva, que foi oradora. Uma honra, não é, ser oradora de uma sessão solene tão importante para um ilustre cubatense que é o Afonso Schmidt. Boa noite, a senhora. Boa noite, Washington. É um momento muito especial para mim, também para a nossa equipe do Instituto Afonso Schmidt, participar dessa solenidade. Realmente é um momento extremamente importante para nós, né, esse registro, né, que traz a memória de Afonso Schmidt, através da publicação desses livros, que serão é importante para a cidade. Um legado deixado para ele, a senhora falou isso com relação também a este livro, né, que foi distribuído gratuitamente, importante os mais jovens, e o legado dele nunca passará em branco, não é, Edinaldo? Com certeza. A proposta nossa, a meta, o objetivo maior do nosso Instituto é promover, incentivar a leitura de Afonso Schmidt.
esse escritor extremamente importante, teve uma produção riquíssima e que não deve ser esquecida. Um abraço, boa noite e parabéns. Eu agradeço muito mesmo. Muito bem, está aí a participação da senhora Edinalva da Silva, que foi a oradora oficial desta solenidade aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. E agora eu estou recebendo aqui o secretário de Turismo, Fabrício Lopes, que também veio prestigiar essa solenidade, a importância do Afonso Schmidt, escritor, jornalista, poeta, enfim, e foi dito aqui que este legado nunca vai morrer. Está aí, até hoje é lembrado. Boa noite a você. Boa noite, Washington. Boa noite aos telespectadores que nos acompanham aqui pela TV Câmara, esse importante instrumento de comunicação pública da nossa cidade. Dizer, Washington, sobretudo, reafirmar o que eu disse há poucos instantes. Afonso Schmidt está para Cubatão, assim como Jorge Amado está para Salvador, assim como o Brodowski tem o nosso grande pintor, né, o Portinari. Então a gente tem que ter aí a ideia da grandeza que tem esse cidadão, né? E quando a gente vê, né, que dizem, né, que a fruta nunca cai muito longe do pé. A gente viu o Aldo, filho do Afonso, falando, e a gente vê que aos 99 anos de idade, a extrema lucidez que ele apresenta, isso faz parte dos ensinamentos que ele teve com o próprio pai. Então a gente tem a expectativa de que, mais uma vez, nesse dia tão simbólico, 29 de junho, o dia que Afonso Schmidt estaria completando 133 anos, nós estamos aqui na Casa do Povo Cubatense, na Câmara Municipal, podendo levar um pouquinho da história de tantas pessoas que beberam nessa fonte de Afonso Schmidt e hoje são inspiração para a dança, para a música, para o teatro e tantas outras artes que a gente tem na nossa cidade. Um abraço, boa noite e parabéns. Obrigado, Washington. Uma boa noite a todos vocês, uma boa noite de quinta-feira. Muito bem, tem a participação do secretário de Turismo, Fabrício Lopes, também conversando conosco aqui no término da Semana Afonso Schmidt, realizada aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. E a você de casa que nos acompanhou, os nossos sinceros agradecimentos em nome de todos os funcionários da TV Câmara. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.